Oi pessoal, Felipe Santos aqui. Absolutamente sem delongas, quero trazer para vocês uma introdução ao Design Thinking, uma metodologia, uma abordagem, uma forma de solucionar problemas que tem muito a ver com os desafios que a gente está encarando nos dias de hoje. O Design Thinking é interessante por cobrir, na minha opinião, três das primeiras, as top 3 habilidades para 2020 que o Fórum Econômico Mundial já tinha antecipado. Então, quando falamos de solução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade, na minha opinião, o Design Thinking cobre muito bem essas três habilidades e nos prepara para conseguirmos ter destaque e diferenciação no que a gente faz e no resultado do que a gente faz também. O Design Thinking não é um processo, ele é um mindset, um modelo mental, um jeito de reagir e agir a situações de problemas da sociedade que resolvemos com soluções através de negócios ou de iniciativas com desdobramentos diferentes. A lente do Design Thinking nos ajuda a pensar em como criar uma experiência inesquecível, um produto que é desejado ou um serviço incrível, uma solução inédita para pessoas. Então, o Design Thinking tem como ênfase pessoas acima de tudo. Por isso, ele tem uma tríade, que é composta de empatia, colaboração e experimentação. Então esse círculo de empatia, colaboração e experimentação é o que faz o Design Thinking girar. Quanto à empatia, ouvir mais do que falar, observar mais do que julgar, colocar-se no lugar do outro, como a própria palavra empatia já traz. E a empatia é uma mega tendência para os dias de hoje. A colaboração tem a ver com ampliar a perspectiva, trabalhar com outras pessoas e perfis complementares. O Design Thinking vai muito melhor usado coletivamente, em equipe, engajar todos no mesmo propósito, e a gente fala muito de propósito no século XXI, na geração Y, E a experimentação tem a ver com sair do campo das ideias e transformar em soluções, tangibilizar. Lembra que eu falo? Sua ideia não vale nada, não basta sonhar, tem que solucionar. A experimentação tem a ver com testar repetidamente. Isso se chama também de iteração, não confunda com interação, é a iteração, é de forma repetitiva testar até extrair os melhores aprendizados possíveis e aprender com o erro. Lembra que testar é o planejar do século XXI? Fail fast, falhar rápido. Há um conceito que diz fail fast, fail forward, para a gente aprender rápido e errar rápido, e errar aprendendo e indo para frente de alguma maneira. Então, com tudo isso, a gente começa a enriquecer a nossa abordagem. Por quê? Antigamente, o sofisticado era não ter erro, era acertar no planejamento, mas entre planejar e implementar, o mundo já mudou. Por isso, teste é um detalhe importante do planejamento. Testar enriquece o planejar e não devem ser tratadas como coisas separadas. Então, aí dentro, a gente tem o objetivo de aprender, de organizar e de construir conceitos importantes que você não vai aprender ouvindo, você vai aprender fazendo. Eu quero aqui dar uma introdução, um start, para que você vá atrás e traga isso para o seu leque de habilidades, para o jeito que você atua nos seus negócios, na sua carreira, na sua profissão. O Design Thinking ele tem como essência o duplo diamante. Por quê? Você tem no início um problema, você amplia, expande, descobrindo, você converge, definindo, e esse primeiro diamante é o de pesquisa, análise, síntese, e aí você já não tem mais só um problema, você tem um ponto de vista. Depois disso, você expande novamente, desenvolvendo, e converge, entregando. E essa fase, esse segundo diamante, é o do protótipo, teste e refino. E aí você chega a uma solução. Olha que interessante, você sai de problema, vai para ponto de vista ou um novo ponto de vista e chega numa solução, e ao final pode ser que você precise fazer um pitch,
né, uma abordagem persuasiva sobre seu projeto, sua solução, seu protótipo, sobre aquilo que você está resolvendo. Então, eu gostaria de dar ênfase agora no primeiro diamante, uma vez que não dá para falar de Design Thinking sem falar de duplo diamante. Eu já compartilhei isso. Eu achava que entendia de Design Thinking e não sabia do duplo diamante. Quando eu comecei a trabalhar o aperfeiçoamento em cima dessa compreensão, aí sim eu comecei a ver o verdadeiro mundo do Design Thinking, como essa marca está presente nas soluções do que a gente está vendo hoje na sociedade, entre produtos, serviços, startups, soluções digitais e muitas outras coisas. Bom, o primeiro diamante, ele tem então 4 etapas, né? Descobrir e definir no primeiro diamante, e as outras 2 etapas, formando 4, desenvolver e entregar. Então, melhor dizendo, o primeiro diamante ele tem 2 etapas: descobrir e definir. E isso é o expandir e convergir, por isso desenha o diamante aí. E o propósito aqui é conseguir pesquisar, analisar e sintetizar estes aprendizados de análise e pesquisa, entendeu? Então aqui não é hora de botar a criatividade em ação, a opinião, não, é totalmente observatório, tá? A partir de onde estamos e chegando até mesmo mais perto do campo comportamental das pessoas em ação, seja isso por uma experimentação, uma observação digital ou presencial. Albert Einstein disse uma frase que me marcou e tem a ver com esse contexto de Design Thinking. Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse dessa solução, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a se fazer. Um gênio colocando aí o aprendizado como o ouro do que a gente está realizando na solução de problemas. Às vezes fazemos o contrário. 5 minutos observando, 55 minutos ralando para tentar resolver. Muito parecido com quando a gente não lê o manual de algo e vai pelo caminho errado, né? Então, falando do primeiro diamante, no contexto de pesquisa, análise, síntese, vale a gente colocar aqui a chave da imersão e do entendimento, tá? Esse é o momento de, eu falo expandir e convergir, mas tem gente que chama de divergência e convergência. É que divergência parece desentendimento, né? Talvez não seja tão tangível para quem está aprendendo, mas é uma nomenclatura também está certa. Então esse é o momento de expandir ou divergir o pensamento, ampliar, sair do quadrado do que a gente enxergava antes, coletar o que é a dor, os dados, onde está o problema em si, né? A abertura de olhar com perguntas de reflexão, né? Por que isso daqui? Por que isso daqui? O nivelamento de conhecimento entre a equipe que está abordando isso também, tá? Então essa é a hora de agregar um efeito aí meio Vingadores, Quarteto Fantástico, alguma outra coisa assim. Pessoas com perspectivas diferentes, dispostas a ampliar essas perspectivas. Olha que legal! A gente não só tem diversidade quanto habilidades e pessoas, mas a gente vai expandir o que a gente já tem. Isso é exponencial. Então as ferramentas que você pode usar nessa primeira etapa é o que sabemos versus o que queremos saber, uma desk research ou uma pesquisa de onde você está mesmo, começar a pesquisar. Assim como a gente ouve algo, procura rapidinho no Google, no Wikipedia, né, para começar a ter uma noção daquilo, ainda que superficial, e depois profunda. Também, explicação para um paraquedista. O que é isso? Se uma pessoa caísse de paraquedas agora, no seu grupo, na sua reunião, no seu projeto, como você explicaria isso? Normalmente temos muitos termos internos, termos do núcleo ou até da bolha, que pessoas de fora não entendem. Então a gente precisa ter uma linguagem acessível no processo de solução. Sharing, parar para compartilhar perspectivas e juntar o que cada um está enxergando, seja numa pesquisa digital, presencial, o grupo reunido no mesmo ambiente ou num trabalho remoto, né? Também o diagrama de afinidades, tudo isso você pode pesquisar na internet e ver com mais calma, ferramentas para o Design Thinking. E no diagrama de afinidades você pode começar a cruzar macrotópicos com
os assuntos embaixo, de repente colocando um post-it maior destacado, o tema macro de um pilar, de um assunto, e embaixo os desdobramentos, para começar a categorizar o que você está observando, né? Fazer clusters disso e traduzir de alguma forma o seu cérebro de forma visual, tá bom? Então, é importante você trilhar tudo isso e também ter um teor de análise e síntese, que consiste aí um pouco mais da observação e da pesquisa em ação, né? Sair da zona de conforto, observar, perguntar, humanizar o processo com atenção aos aspectos físicos, sociológicos, culturais, psicológicos. As ferramentas nessa etapa são, por exemplo, sentir, ver e ouvir, né? Tem a questão do design participativo, fazer o que as pessoas fazem, né? Então é calçar as sandálias de quem está realizando aquilo, se sentir nos calçados da pessoa. O olhar etnográfico, observar o que as pessoas fazem, né? Sem julgamento. E a entrevista de campo, ouvir o que as pessoas dizem que fazem. Note que às vezes vamos por um desses caminhos no máximo, mas se você equilibrar os três e ponderar as percepções, você vai conseguir realizar o sentir, ver e ouvir de maneira objetiva, tá? 5 Whys, perguntar por quê 5 vezes seguidas ou mais. Tem um modelo muito interessante, não sei se você conhece, se chama 5W2H, em que, né, os W significam ali as perguntas com W e H, né, os hows, né, os wheres, who e os hows, enfim. Mas é legal focar aqui nos 5 whys, porque no modelo 5W2H, que tem um pouquinho mais a ver com o século XX, mas ainda funciona, pergunta-se por que uma vez, quem uma vez, onde uma vez, quando, né, uma vez, enfim. Nos 5 whys, você pergunta o porquê 5 vezes. A diferença de você perguntar porquê uma vez só ou 5 vezes é gritante, é enorme. Então quem pergunta porquê uma vez vai ter uma resposta, mas talvez superficial. E num mundo tão líquido e mutante, perguntar porquê várias vezes é muito mais eficaz. Por que você tem essa dificuldade? Por isso. Por quê? Por isso. Por quê? Não seja invasivo, entendeu? Mas por que você quer comprar isso? Por que você quer aprender isso? Por isso. Por quê? Por isso. Por quê? Sabe, os 5 porquês ajudam a esgotar de alguma maneira a motivação raiz para você entender por que as pessoas querem o que querem, tá? Na pesquisa participativa, co-design, você pode trazer para a mesa um fornecedor, alguém de outra área, um terceiro, um freelancer, ou até mesmo cliente para desenvolver soluções. Isso tem a ver com cocriação, né? Essa criatividade colaborativa que faz parte das soluções de muita coisa que a gente consome hoje. Então é uma maneira interessante, ao invés do laboratório secreto, trazer alguém externo na mesa para poder participar, desde que isso não atrapalhe o projeto como um todo. Também a encenação de pesquisa, engajar pessoas e agentes externos ao projeto, em pequenas encenações, simulações, meio que uma sketch aí, exercitando a empatia e se colocando no lugar da pessoa. Talvez combinando o paraquedista com a encenação, traz alguém de fora e também encena a pessoa ouvindo aquilo, testando aquilo, para ver se ela compra a ideia e se realmente resolve, né? E aí então, você vai definir o ponto de vista. É o momento de convergência de pensamentos e juntar as peças do quebra-cabeça, organizar essa complexidade gerada aí, tá? Então é importante você chegar nessa etapa bem, com aprendizados, observação, zero julgamento, tá? E aí você vai definindo o ponto de vista para sair do problema. Agora você vai ter que decidir com quais interpretações você vai ficar, tá bom? E não tenha medo disso. Decida com quais interpretações você vai ficar a partir de agora, tá? Porque você vai ter que arriscar. Então, as ferramentas que você pode usar nessa etapa, né? Começar a convergir, o mapa de empatia ou mapa de persona, tem coisa gratuita abundante na internet sobre isso. E aí você vai ver ali, né, o que a pessoa pensa e sente, o que ela vê, o que ela fala e faz, o que ela ouve, qual que é a dor, qual que é o ganho depois dessa solução chegar para ela, né? E aí você vai ter a persona de acordo com a empatia.
A matriz 2x2 é você fazer um cruzamento de quando, por exemplo, sustentabilidade é alta, sustentabilidade é baixa, combustível é caro, combustível é barato. Como a pessoa reage quando ela tem a abundância, ou preço, ou os dois, e você consegue enxergar em quais quadrantes ela fica. Uma situação favorável ou uma situação desfavorável, até injusta. O mapeamento de jornada. As jornadas são grandes ferramentas para compreender as relações com os pontos de contato. Esse é um conceito que você vai ouvir muito, se já não ouve. Pontos de contato, ou touch points, né? E aí aqui você precisa compreender as expectativas e emoções. Então aqui você tem o antes, durante e o depois, né? Então a pessoa saiu de casa, dirigiu ou caminhou, chegou, tentou comprar, teve acesso, testou, comparou, virou um usuário, recomendou. O mapeamento de jornada, ou jornada do cliente, ou journey mapping, é um conceito e é uma habilidade para os dias de hoje, tá? Então isso é muito importante, porque o cliente não é só quem ele é quando ele entra na loja, ou quando ele acessa o site, quando acessa o WhatsApp, quando entra no grupo do Telegram, quando cadastra com e-mail, quando faz uma pergunta na rede social. Não é só aí, tá? Não é só quando a pessoa adiciona ao carrinho, não. A pessoa vem de uma jornada até chegar no seu produto ou serviço e ela continua uma jornada depois disso, tá? E é interessante você entender melhor o todo dessa jornada e abrir mais a questão das etapas. Tem também a fórmula em usuário, necessidade e insight. E eu criei aqui uma forma de exemplificar. Usuário, um garoto de 25 anos. Necessidade, precisa comprar comida na loja de conveniência. Insight, porque acordou atrasado para ir ao trabalho. E você pode aqui encaixar possíveis pessoas que comprarão seu produto, serviço, curso, infoproduto, ferramenta, mentoria, enfim. Comece a imaginar quem seriam essas pessoas. Se você já tem uma base de cliente, comece a plotar alguns perfis aí dentro para entender melhor o usuário, a necessidade e o insight. Isso vai te fortalecer muito, vai te dar muita habilidade para conseguir chegar mais no coração, na necessidade, na demanda do cliente, tá bom? Então, essa foi a primeira parte de Design Thinking, falando do primeiro diamante, tá? Em que a gente consegue ter mais profundidade na perspectiva de pesquisa, análise, observação, né? E não tenha pressa. Aqui você vai, a partir do problema, pesquisar, analisar, sintetizar e, de forma macro, né? Descobrir e definir. Tudo que você precisa é chegar num ponto de vista novo. O objetivo do primeiro diamante não é ficar rico, não é ter um monte de ideia, é ter um ponto de vista diferente. É conseguir afirmar assim: eu enxergo coisas que não enxergava e tenho uma opinião diferente da que eu tinha. Objetivo alcançado. Conseguiu cumprir o primeiro diamante do Design Thinking. Daqui a pouco você continua vendo na próxima aula sobre o segundo diamante do Design Thinking, em que você sai do ponto de vista, expande, converge e chega num protótipo, por que não, né? Numa solução para um problema real. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando, você não aprende de Design Thinking ouvindo ou vendo, mas fazendo. Então isso aqui é uma introdução, é básico, é para você se interessar, pesquisar, fomentar e colocar em prática, seja presencialmente ou de maneira remota, à distância fisicamente, mas muito perto por causa da empatia, da observação e da experimentação, tá bom? Fica atento aí, a próxima aula vai dar um gostinho de Netflix, mas vai valer a pena.